Graças a Deus. Vamos dar início, né, ao nosso trabalho. Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, aguardando a entrada dos nossos irmãos, né, que virão nos participar conosco desse momento de estudo, de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Espiritismo, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede na noite de hoje, para que possamos, juntamente com Ele, com nosso irmão mais velho, nosso amigo incondicional de todas as horas, estudarmos um pouquinho mais a nossa doutrina consoladora, o Espiritismo, e também o Evangelho, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos, assim, Senhor Jesus, darmos início ao nosso trabalho, agradecendo a presença dos irmãos que já estão, os que virão. E que nós possamos, sendo assistidos pela espiritualidade amiga do Centro Espírita 9 de Outubro, de Djalma Montenegro de Farias, e a Federação Espírita Pernambucana, Itagiba, possamos dar início, então, a mais uma palestra pública desta Casa de Oração e de Trabalho. Bem, gente, boa noite para quem está chegando. Eu sou Edna Santos, todo mundo acho que já me conhece um pouquinho, né? Estou muito feliz com o convite, mais uma vez, do Centro Espírita 9 de Outubro. E hoje nós vamos falar sobre os caminhos do Espiritismo pelos caminhos de Jesus, né? O que é que há de comum entre esses dois caminhos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E Jesus, dizendo isso, depois, já no encerramento do seu ministério, ele prometeu um consolador, porque estava se aproximando o momento do seu testemunho final. E ele não poderia deixar aquelas pessoas que ele conversara com elas durante mais ou menos 3 anos, né? Deixá-las sem uma continuação, sem uma diretriz. E daí ele prometeu o Consolador, o Espiritismo. Não poderia ser uma outra pessoa, porque ele disse que mandaria outro e que esse outro permaneceria para sempre. E nós sabemos que as criaturas, quando encarnam, elas precisam voltar para a espiritualidade pelo fenômeno da morte. Então, Jesus não falava de um consolador como uma pessoa, mas como uma doutrina, como a continuidade do seu Evangelho. O Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus hoje acontece por conta do Espiritismo, não é? Que somos todos nós, que somos os trabalhadores da sua seara, que fazemos parte do seu ministério como continuadores, como trabalhadores das diversas instituições religiosas, notadamente espíritas do nosso planeta. Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento atual, ele muito embora muitos desafios que nós estejamos passando, muitas situações diferentes das que nós já vivenciamos, mas apesar de todos esses significativos desafios, esse momento se revela como o mais próprio ou mais propício para nós atendermos ao chamamento de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus, o chamamento de nosso Senhor Jesus. Esse é um momento especial, porque é sempre nessas horas mais difíceis que a humanidade recorre ao alto. Foi assim na Idade Média, quando também recorriam a Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus. Está sendo assim agora na modernidade, com as necessidades que o homem tem, não obstante todo o seu progresso moral, espiritual, mas mais ainda, não é? Porque nós também desenvolvemos nossa moralidade, desenvolvemos nosso potencial espiritual, mas estamos muito mais adiantados nos digamos assim, nos ministérios materiais do mundo, naquelas tecnologias que são mais afetas ao mundo moderno. Estamos muito bem nas tecnologias de ponta, na tecnologia de informação, mas ainda estamos atrasados no que diz respeito
a seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são trinos, eles compõem uma trindade. Os ensinamentos de Jesus são atemporais, ou seja, eles não ficam sem validade nunca. O que Jesus falou há 2021 anos atrás, vale para agora, nesse momento que nós estamos passando. Então, os ensinamentos, as lições, os exemplos de Jesus não têm tempo nem hora para acabar. Eles são necessários para a nossa evolução, para a nossa educação moral e para a nossa educação espiritual. Os ensinamentos de Jesus também são universais. Jesus é um espírito cósmico, é um espírito do universo. Ele já ocupa a comunidade dos espíritos puros, o que significa dizer que esses espíritos eles podem estar em qualquer lugar do universo, em qualquer orbe do universo. E esses ensinamentos que Jesus deixou para nós valem também para outros orbes, onde existem pessoas, criaturas, seres humanos como nós, espíritos encarnados como nós. E também valem para as moradas espirituais, para as digamos assim, aquelas colônias, não é? Que nós ficamos sabendo através do nosso irmão André Luiz. As colônias espirituais também são moradas da casa do meu pai, como bem disse Jesus. E também, mas o que é principal no ensinamento de Jesus é que ele é exclusivamente moral. Então, as consequências desse aprendizado que nós fazemos, mediante o contato desses ensinamentos, nos dão o respaldo moral que nós precisamos para nos fortalecer e para evitarmos mais erros. Porque nós viemos pela nossa reencarnação para nos educarmos, enquanto espíritos imortais que somos, na tentativa de não cometer os erros que nós já cometemos em outras encarnações. Então, como há necessidade dos ensinamentos de Jesus para que nós possamos ter contato com essa moral maravilhosa que é trazida nos ensinamentos do nosso Mestre. Então, sendo o Espiritismo o cristianismo redivivo de Jesus, então nós temos o dever moral, o dever espiritual de reviver e seguir essas três correntes dos ensinamentos de Jesus, a sua atemporalidade, a sua universalidade e a sua moralidade. E também reviver dessa forma por meio do Espiritismo. Porque o Espiritismo, em sendo o Consolador prometido de Jesus, vem ajudar a humanidade a seguir esse roteiro maravilhoso. Então, meus irmãos queridos, é importante frisar que como espíritas cristãos que nós somos, o nosso trabalho, as nossas tarefas no Evangelho de Jesus, elas não estão restritas às quatro paredes da nossa instituição. Nós temos muitos irmãos que estão rogando para que essa pandemia termine rápido, para que eles possam retornar para os seus trabalhos na casa espírita, aonde eles estão integrados. Mas Kardec, ele vem nos dizer lá na Revista Espírita, em julho de 1864, que o espiritismo ele é uma questão de fé e de crença, e não somente de associação. Então, nós estamos restritos aos ambientes da nossa instituição espírita por conta da pandemia, para não ficarmos doentes, para não contaminarmos outras pessoas e nem sermos contaminados por elas. Então, nós estamos nos restringindo a determinados ambientes, onde há sempre, quer queiramos ou não, algum tipo de aglomeração. E daí temos muitos irmãos que lamentavelmente estão muito tristonhos, alguns até muito, muito deprimidos por conta dessa impossibilidade de poder visitar a sua instituição, de poder fazer o seu trabalho que já vinha fazendo há tantos anos. Mas não significa dizer que nós não vamos voltar novamente a participar das nossas tarefas. Em breve nós estaremos juntos de novo, de forma presencial. Então nós precisamos, assim, exercitar durante esse período que nós estamos confinados ou semi-confinados, porque nós podemos fazer outras coisas, mas evitando exatamente qualquer tipo de aglomeração, nós poderemos voltar e fazermos a nossa tarefa em breve juntos novamente. Tenhamos paciência, tenhamos um pouquinho mais de
de paz no coração, para que a gente possa e fazermos sempre as nossas preces, para que esse momento crucial ele passe rápido e nós possamos voltar às nossas tarefas. É porque existe realmente aqueles irmãos que são muito mais necessitados da casa, não é? Das quatro paredes do centro. E a gente não vai, logicamente, recriminá-las por isso, porque nós também aprendemos a amar a nossa instituição. Eu amo a Federação Espírita Pernambucana, a casa que me acolheu há mais de 30 anos. Então eu sinto saudades de lá. Mas eu sei também do momento que está passando. É por isso que a doutrina espírita é a doutrina de consolação. Ela nos esclarece dos porquês, das necessidades que nós temos de também fazermos as nossas renúncias, de termos assim os nossos cuidados, porque nós também precisamos cuidar do nosso corpo, não somente do espírito, não é? Precisamos cuidar do nosso corpo também. Então, todas as atividades espíritas, guardando as devidas proporções, podem ser feitas em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, para que eu possa ser espírita, trabalhadora, eu não preciso estar necessariamente dentro da casa espírita. Qualquer lugar aonde eu estiver, a qualquer hora, eu sou espírita. E poderei, com os conhecimentos que eu já tenho, com tudo que a doutrina já me ensinou, eu poder passar isso para alguém, para uma pessoa, por telefone, conversar. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa na rua, um pagamento, ou vai a uma clínica médica, ou resolver alguma coisa da nossa casa, e sempre tem alguém que conversa com a gente de alguma maneira, não é? Os bons espíritos colocam aquela pessoa juntinho da gente. É por isso que é tão importante, queridos irmãos, que nós tenhamos sempre dentro da nossa bolsa, ou do nosso bolso, no caso dos nossos irmãos do sexo masculino, que usam a camisa às vezes com o bolso, ou o bolso das calças, tenhamos uma mensagem espírita ali, para deixarmos com aquela pessoa. É uma forma de nós exercermos a nossa cidadania espírita. Então, dentro da bolsa, dentro do bolso, uma mensagem espírita, para ofertar para uma pessoa que pode estar passando por alguma dificuldade. E como uma palavra, um versículo, uma citação pode mudar a concepção de vista dessa pessoa. Ela pode estar enxergando o mundo de uma forma tão negativa, e mediante uma mensagem espírita de esclarecimento, de consolo, essa pessoa pode mudar essa forma de visão, não é? Como é importante que a gente possa fazer isso. Se nós formos fazer parâmetros entre as atividades que Jesus Cristo exerceu e as atividades que nós exercemos em nossas instituições ou até fora delas, como nós já estávamos conversando, nós vamos ver que Jesus deixou já traçado para nós várias tarefas, graças a Deus, nós realizamos na nossa casa espírita ou fora dela, se assim for necessário. Por exemplo, a recepção. Nós temos sempre na casa espírita alguém que está no portão da casa, ou que está sentadinho numa mesinha, ou que está de pé na porta da instituição, entregando uma mensagem, dando boa noite, recebendo a pessoa. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de atendimento, a gente fazia também. Ele é muito sociável, ele gostava de estar, claro, ele não tinha um lugar fixo para trabalhar. Nós conhecemos Jesus e sabemos como ele era ativo, como ele era iterante, gostava de andar, de visitar as cidades, de estar na casa de um amigo, de estar na casa de outro amigo. Ele morou um tempo em Cafarnaum, possivelmente, morou lá um tempo, talvez mais de 2 anos. Então, porque era uma cidade estratégica, e dali ele podia partir para outras localidades, mas ele sempre recebia bem as pessoas. Claro, sempre uma multidão enorme de pessoas estavam ali para poder, não é, falar com o mestre, usufruir um pouco daquele magnetismo extraordinário dele, da sua companhia amorosa, das suas palavras doces e cariciosas. Então, ele fazia sempre. E qual é o nosso papel dentro ou fora da casa espírita nessa questão da recepção e do acolhimento às pessoas, como Jesus fazia? É orientar a pessoa para o que ela deve fazer. Era assim que Jesus fazia. Às vezes as pessoas vinham pedir conselhos ao mestre e ele as orientava de como seguir a sua vida, não é? Nós vamos ver alguns exemplos dessa forma de acolhimento, de recepção que Jesus fazia
com as pessoas. Então, quando nós recebemos as pessoas na nossa casa, nós orientamos em qual ali o serviço espírita que está à sua disposição, nós damos uma mensagem, enfim. Nós vamos encontrar Jesus fazendo atendimento fraterno, que é o que nós fazemos hoje também nas nossas casas espíritas, não é? Nós fazemos o atendimento fraterno ou, a depender, como eu falava para vocês, podemos estar em algum lugar público e aparecer alguém em necessidade de ouvir alguma coisa. A espiritualidade amiga dá aquele jeitinho, né? Nós sabemos que a lei de atração também atua nesse momento. E aí nós começamos a conversar com essa pessoa. Esse atendimento fraterno está bem simbolizado nos evangelhos de Jesus com relação àquela moça, a samaritana. Quando Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, e ele podia ir sem passar pela Samaria, mas aí precisava fazer um caminho muito mais longo. E muitos judeus faziam isso por preconceito. Eles preferiam fazer um caminho, um percurso mais longo e até mais perigoso do que passar pela Samaria, só porque os judeus não gostavam, não toleravam os samaritanos. Jesus fez o contrário. Ele estava indo para Galiléia e ao invés de fazer esse caminho maluco que as outras pessoas faziam, ele foi pela Samaria. Então, propositadamente, ele parou junto com os apóstolos, porque a gente sabe que Jesus sempre tinha um propósito, não é? E eles pararam exatamente no Poço de Jacó, porque o Poço de Jacó fica na Samaria. Jacó foi um dos grandes patriarcas hebreus, não é? E daí, os apóstolos disseram que precisavam comprar comida, mas Jesus disse, não, eu vou ficar aqui, vou ficar sentadinho. Ele não estava cansado, nada, ele sabia que ia chegar uma pessoa especial ali e ele precisava conversar com essa pessoa. Não foi de outro jeito. Em breve, lá vinha a moça com a sua ânfora. Aqui, essa tarefa de pegar água no poço era uma tarefa feminina, exclusivamente feminina. Então, lá vem a moça, não é? Com a sua ânfora, buscar a água que ela precisava para beber a água ou para outro afazer doméstico. E aí ela já começou a estranhar, porque ela reconheceu que aquele rapaz que estava sentado ali não era samaritano. Pelas vestes, pela forma de usar o cabelo dividido no meio, era uma moda a nazarena, não é? E daí aquela barba rala um pouco, mas uma barba perceptível, o jeito de amarrar o cinto na cintura. Então, ela verificou que aquele rapaz era judeu. Mas ela estranhou, mas continuou. E quando ela ia colocando a ânfora para pegar a água, Jesus então se dirigiu a ela, porque ela não ia se dirigir a ele. Nós sabemos que as mulheres, elas não podiam falar com homens em público, né? As mulheres eram muito tolhidas na sua liberdade à época de Jesus. E aí ela não ia falar com Jesus. Então, ele precisou começar a conversa, né? Sabia de tudo isso, claro. E aí ele pediu água para ela. E foi desenrolando-se ali um diálogo muito interessante, porque Jesus conversou coisas com ela que ela não imaginaria nunca que ele soubesse. Ele sabia tanto da vida íntima dela, como se alguém tivesse contado tudo para ele. Mas, na verdade, nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele vasculha a nossa alma, né? Ele sabe de tudo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente deseja. E aí, claro, com muita discrição, com muito tato, ele começou a revelar para ela coisas que ela não estava querendo ouvir, porque ela sabia que estava fazendo uma coisa errada, que ela estava agora vivendo, ela já tinha tido outros casamentos e agora estava tendo, digamos assim, um tipo de relacionamento com um homem casado. Então, Jesus revelou para ela, esse que você está agora, ele não é o seu marido. Então, ela ficou ainda mais assustada, porque ele foi direto num ponto que era segredo, não é? Que era uma coisa íntima dela. Então, Jesus conversa com ela e diz que da água que ele tem que dar para ela, ela nunca, nunca teria sede. A moça saiu dali com outras perspectivas, meus irmãos, com outra visão de mundo, transformada, porque ela teve o beneplácito, ela teve o privilégio de conversar com o nosso Senhor Jesus, uma conversa íntima, que é o que a gente faz na nossa casa espírita. Nós conversamos com as pessoas que vêm para o atendimento fraterno de uma forma muito discreta, não podemos ficar falando em voz alta para que todo mundo escute o que está sendo dito ali.
Não podemos, depois que a pessoa for sair da nossa presença, sairmos comentando o que foi que aquela pessoa contou, revelando para outras pessoas os segredos que aquela pessoa teve a confiança de nos dizer. Então, nesse tratamento com a moça samaritana, Jesus nos dá as diretrizes do atendimento fraterno, de como deve ser realmente o atendimento fraterno. Essa moça, ela se chamava Fotina, essa samaritana. Depois que ela conversou com Jesus, ela saiu espalhando para todo mundo que tinha conhecido um judeu diferente. Um judeu que tolerava o povo samaritano, que falava coisas bonitas, coisas do reino dos céus. E Fotina, ela se tornou a primeira ministra do cristianismo. Então, vejam, ela ficou famosa, porque ela fazia, onde ela chegava, ela falava dos evangelhos de Jesus. Ela passou a ser uma apóstola, uma discípula de nosso Senhor Jesus. Está aqui nesse livrinho chamado Da Manjedoura a Emaús, que é do Wesley Caldeira, é um livro da Federação Espírita Brasileira, e que ele dedica aqui no capítulo 15, que trata sobre as discípulas, ele trata sobre Fotina, e ela era chamada de a iluminadora, exatamente porque ela falava coisas assim extraordinárias, ou seja, a mediunidade dela aflorou, não é? Então, intuída pelos bons espíritos, ela falava do reino, ela falava de Jesus, e foi maravilhoso para todo mundo. Mas nós vemos também outro caso de atendimento fraterno muito famoso, mas só depois do século V da nossa era, é que essa história passou a fazer parte do Evangelho de Jesus, porque até então era considerada uma passagem, digamos, apócrifa, que é o caso da mulher adúltera, em que a moça, não é, ia ser apedrejada, mas Jesus ali, ele ofereceu para ela a sua proteção, a proteção da sua autoridade. Não que Jesus estivesse conivente com aquela moça samaritana que estava tendo um relacionamento com um homem que não poderia ter, nem com essa moça agora que também é casada, estava adulterando o seu casamento. Nos dois casos, Jesus se preocupou com a pessoa e orientou-as a não fazer mais aquilo. Ou seja, vá e não voltes a pecar. Essa era a palavra de ordem de nosso Jesus, mas Jesus tem a autoridade moral para falar isso, para dizer realmente para as pessoas o que elas devem e o que elas não devem fazer. Diferentemente de nós, que ainda somos imperfeitos, então é por isso que nos nossos atendimentos fraternos, nós não seguimos as nossas crenças, nem a nossa conduta de vida. Nós oferecemos para a pessoa o que a doutrina espírita, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Redivivo, tem a oferecer para essa pessoa. Então, o verdadeiro atendimento fraterno é o atendimento fraterno da doutrina espírita e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E não o meu de Edna, das coisas que eu faço no mundo, da minha experiência de vida. Então, nós vamos encontrar também outra diretriz que Jesus deixou, né, para todos nós, foi a diretriz da desobsessão. Nós fazemos esse atendimento desobsessivo na maior parte das nossas tarefas na reunião mediúnica, mas não significa dizer que nós precisemos estar numa reunião mediúnica para fazer uma desobsessão. Por exemplo, eu estou aqui agora num local aqui público e acontece um episódio aí complicado, uma pessoa começa a gritar, espernear ou até ficar violenta, dando claras evidências para nós de que ela pode estar sendo influenciada por uma entidade espiritual perigosa. Qual é o nosso papel, portanto? É promover o processo desobsessivo. Eu vou lá e ponho minhas mãos, dou um passe, ou falo com o Espírito. Não necessariamente. Eu posso, mediante o silêncio do meu coração, através de uma prece, fazer assim, não é? O processo desobsessivo pela oração. A oração é o maior instrumento de desobsessão que a gente pode imaginar. Porque quando nós oramos, nós congregamos aqueles espíritos bons que vêm ao nosso encalço e vêm nos ajudar, nos socorrer naquilo que nós precisamos. E na casa espírita nós encaminhamos, logicamente, as pessoas, se nós estivermos dentro da casa espírita, nós encaminhamos as pessoas para o passe, para tomar a sua água fluidificada e colocamos o nome dessa pessoa na desobsessão. Na próxima reunião mediúnica, aonde aquela entidade desencarnada vai ser convidada para uma conversa. No caso de Jesus,
ele já fazia isso logo, porque Jesus não tinha uma casa, não é? Ele não se preocupava em ter 4 paredes para ele ficar lá dentro com a pessoa, não. Aonde ele estava, ele já resolvia. Por quê? Jesus é diferente. Ele já estava totalmente preparado para isso. Diferentemente de nós, que ainda precisamos do estudo, nós precisamos da dedicação, nós precisamos da abnegação, e nós não somos perfeitos. Então, nem todo espírito obsessor vai me escutar, vai me dar ouvidos, porque ele vai dizer, essa menina aí, não é? Querendo botar moral para cima de mim, coitada, nem para ela tem. Então, nós precisamos realmente do reforço da instituição, nós precisamos ali do corpo conjunto, não é? Porque a reunião mediúnica é um ser coletivo, todas aquelas pessoas ali unidas no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, vão ajudar aquela entidade desencarnada que está obsedando alguém a desistir da sua vingança. No caso de Jesus, pela sua autoridade moral, ele já fazia isso ao mesmo tempo. Se nós formos pegar todos os, digamos assim, todos os exemplos que nós podemos encontrar de desobsessão feitas por Jesus, nossa, eu fiz um levantamento aqui, nossa, é muita coisa, minha gente, eram muitos irmãos que naquela época obsediavam as pessoas. Tenho muitos casos, aquele que se chamava Legião, um espírito muito, muito cruel, que perseguia um homem há muito tempo. O homem andava sem roupas, coitado, ele vivia numa situação deplorável, todo sujo, todo mal amanhado, não é? Enfim, passava fome. Esse espírito era um espírito mau. Na verdade, segundo esse espírito que falou com Jesus, ele disse que eles eram uma legião. Veja, coitada, uma criatura só suportando toda essa obsessão. Então Jesus teve muita dó desse nosso irmão e livrou-o daquela situação. Tanto é que vinha uma manada de porcos e os espíritos, quando foram, digamos assim, eles não foram exorcizados, não é? Como muitas pessoas usam essa palavra, foi feito o exorcismo. Exorcismo é expulsar. Jesus não expulsava, nós não expulsamos nas nossas reuniões mediúnicas ou nos nossos processos desobsessivos. Nós dialogamos com as entidades desencarnadas que estão naquele processo de obsessão, para que elas sejam convencidas não pela violência, não é? Pela força, mas pelo convencimento. Então, convencidas de que aquilo que elas estão fazendo está errado, elas vão se embora livremente, sem nenhum problema. Era assim que Jesus fazia. Só que esses espíritos, eles se assustaram que vinha uma manada de porcos e eles começaram a correr em direção aos porcos. Os porcos, nós sabemos que os animais veem espíritos desencarnados, né? Isso está posto na nossa codificação e no livro dos médios. Então, os porcos, quando viram aquele monte de gente, né, vindo em sua direção, os porcos se assustaram, caíram num precipício e morreram. E foi um grande prejuízo material, vamos dizer assim, para o dono daquela manada de porcos, e ele começou a esbravejar contra Jesus, e Jesus precisou sair dali rapidamente, porque aquele senhor, que era o dono daquela manada, ficou muito irado com o que estava acontecendo. Então, nós vamos ver que Jesus, ele já fazia desobsessão e ele deu para a gente a diretriz de como fazer isso. Jesus sempre conversava com o obsessor. Às vezes era o obsessor que se dirigia a Jesus. O que queres conosco? Jesus, né? Muitos conheciam Jesus. Então, na verdade, havia ali um diálogo, que é o que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas. Nós dialogamos. Então, Jesus já deixou para nós essa diretriz, os caminhos que Jesus traçou. Nós, espíritas, precisamos traçar dentro dessas tarefas que são pertinentes ao trabalho do Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então, nós vamos encontrar também Jesus que desobsidiou Maria Madalena. Segundo os relatos evangélicos, ela tinha 7 demônios, né? Ela tinha esse lado obsessivo muito forte com relação à sensualidade, ao erotismo. E Jesus conseguiu ajudar a nossa irmã. E vamos ver depois Maria Madalena completamente diferente, sendo outra das discípulas de nosso Senhor Jesus. Sempre acompanhava Jesus até onde ela podia ir, né? Aonde Jesus ia, ela também ia na caravana, sempre colaborando. Não somente ela, como Joana de Cusa, como Susana, como Maria de Cleófas e outras mulheres que se tornaram discípulas de nosso Senhor Jesus. Então,
Jesus teve aquele caso daquela moça que era encurvada, lembram desse caso? A moça que andava quase tocando o chão, de tão encurvada que ela era, e ali Jesus conseguiu libertá-la também daquela obsessão tão difícil que ela havia passado. E sem falar dos milagres, né, que Jesus proporcionou e que nós também vamos conversar um pouquinho sobre eles quando estivermos falando sobre a mediunidade. Então, queridos irmãos, a mensagem de nosso Senhor Jesus, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser sentida e vivida. Quem falou essa frase foi a nossa irmã Alcione, em o livro Renúncia, pela psicografia do nosso lápis de luz, Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Ela dizia que ela toda noite estudava o Evangelho de Jesus junto com o Padre Damiano, que era Emmanuel, não é? Reencarnado lá com ela, e eles estudavam juntos ali, e ela disse que estudava versículo por versículo. Então, ela dizia, olha, só um dos versículos já nos dava uma enormidade de possibilidades que nós poderíamos nos esclarecer, nos consolar com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, outra coisa que é muito importante que Jesus nos deixou como legado para as nossas tarefas enquanto espíritas é a prece. A prece, a vibração, nós precisamos, não é, ter conhecimento disso. Eu me lembro que eu li uma historinha que Chico Xavier, num desdobramento do sono, ele foi até a espiritualidade. Aqui está nesse livro chamado, deixa eu ver aqui, eu não anotei o nome do livro, me desculpem, mas é uma mensagem psicografada, né, por Chico, quando ele foi até o mundo espiritual, e depois ele conta pra gente essa historinha. Então, ele estava lá no plano espiritual, porque Emmanuel sempre levava ele também para ele conhecer o plano espiritual, para que quando ele fosse psicografar as obras, ele tivesse uma lembrança muito melhor, uma condição muito maior de fazer aquela psicografia ser muito mais, digamos assim, real, não é? Que a gente tivesse a certeza de que foi realmente uma visão, uma vivência espiritual. Então, Chico viu milhões de bolinhas, ele estava na espiritualidade nesse momento, e ele viu milhões e milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores, subindo para o alto. E ele perguntou, que maravilha, Emmanuel, o que é? O que são essas bolinhas coloridas? E aí Emmanuel respondeu para ele, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados. Então vejam bem, nossas vibrações, quando nós fazemos as nossas irradiações, que é uma das coisas que também nós fazemos na nossa casa espírita, nós oramos pelos doentes, pelos necessitados, pelos obsidiados, pelos obsessores, nós oramos por nós mesmos. Então quando a gente está nesse estado vibratório da oração, nós emitimos para o alto essas que Chico viu na forma de bolinhas. Outras pessoas podem ver de outra maneira, porque cada um vê de acordo com a sua condição evolutiva, de acordo com a sua condição espiritual. Então, nós quando oramos, nós vibramos. O universo, ele capta as nossas ondas vibracionais e elas chegam, e o fluido cósmico universal, não é? Que é o grande condutor, porque a oração é uma ação fluídica. Então, esse fluido cósmico universal, ele leva para altas distâncias essas nossas vibrações, que aqui Chico Emmanuel disse para ele que eram as vibrações de amor que havia, não é? Porque, vejam, meus irmãos, na questão 888, letra A, no Livro dos Espíritos, Kardec recebeu a seguinte resposta do espírito Vicente de Paulo, um dos grandes espíritos da codificação, e que aqui no Recife nós temos uma instituição no bairro da Iputinga chamado Centro Espírita Vicente de Paulo. Então, esse grande benfeitor, que foi um homem extraordinário, caridoso, maravilhoso, e que foi um homem dedicado aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, ele disse assim para nós na questão 888 do Livro dos Espíritos, letra A. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei,
a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Então, Deus é amor. Deus governa os mundos com amor. Quando nós oramos, o nosso amor vai até esses mundos, vai para o universo. Então, Jesus orava sempre, subia no monte, eu ficava num lugarzinho reservado para orar. Deixou para nós essa diretriz segura da oração e da vigilância. E aí, Vicente de Paulo diz uma coisa extraordinária. Ele diz o seguinte, que o amor é a lei de atração dos seres vivos e organizados. E que a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, existe amor em todo lugar, não é? Existe amor em todas as condições. Existe amor para nós, que somos os seres vivos e organizados, e existe também o amor para os cristais, para os metais, para todos os, digamos assim, os seres inanimados do nosso planeta, do universo. Então, ele falou isso naquele capítulo 11, que trata da lei de justiça, de amor e caridade, e que está na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, veja só, é muita coisa bacana, né? Nós vamos ver também outra coisa que Jesus deixou como diretriz e como caminho para a divulgação dos seus evangelhos, para que nós espíritas pudéssemos realmente dar continuidade a esse trabalho de nosso Senhor Jesus. Foi a oratória, ou o uso da palavra, não é? Há pessoas que falam assim, vai ter a palavra hoje? É uma forma de perguntar se vai ter palestra, né? Então, com a pandemia, nós estamos continuando fazendo esse trabalho, porque o trabalho espírita não pode parar. Então, o Centro Espírita 9 de Outubro, por exemplo, faz a palestra pública, a oratória, 2 vezes por semana, né? Nas terças à noite e nos domingos à tarde. A Federação também faz 2 vezes por semana, na quarta à noite e no domingo à tarde. Então, a oratória é o uso da palavra, o uso, não é, da nossa garganta, do nosso aparelho vocal, para que nós possamos traduzir para as pessoas os ensinamentos do Evangelho pela ótica da doutrina espírita. Então, quando Jesus falava, ele alterava, meus irmãos, completamente a filosofia existencial daquelas pessoas. Então, se aquelas pessoas pensavam de uma forma equivocada, com a sua palavra, Jesus conseguia fazê-la mudar esse pensamento, mudar essa atitude, né? Porque a filosofia, ela nos impulsiona a uma vivência. É por isso que a doutrina espírita também é uma filosofia. Porque em respondendo aos grandes questionamentos da humanidade, a doutrina espírita nos ajuda a mudar de comportamento. Mas, claro, só podemos mudar o nosso comportamento com a mudança dos nossos pensamentos. Então, se eu mudo, mas continuo pensando daquela forma antiga, daqui a pouco eu vou começar a voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, Jesus, quando ele falava, quando ele se dirigia às pessoas, ele conseguia mudar o temperamento, o comportamento daquela criatura, porque ela fazia uma transmutação de seus pensamentos. Então, se ela era uma pessoa negativa, que só pensava no pior, ela passava a ser alguém mais otimista, alguém mais positiva. Então, ele abriu as fronteiras da esperança e da felicidade para as criaturas de todos os tempos. Olha que interessante. Não somente das pessoas que estavam ali com ele, os seus contemporâneos, mas nós também, não é? Para nós também ele dirigiu esses mesmos pensamentos, essa mesma oratória. Aí nós encontramos aqui em Joana de Ângeles uma mensagenzinha dela que está no livro chamado Momentos de Alegria. É o capítulo 14, pela psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela vai falando exatamente sobre o uso da palavra. Nós que somos oradores, conversantes, não é? Nós que divulgamos a doutrina espírita por meio das palestras, precisamos ter muita atenção na forma como nós nos dirigimos ao público, para que não pareça para o público que eu estou emitindo a minha opinião. Eu não posso emitir somente a minha opinião. Eu preciso principalmente também colocar em primeiro lugar, a opinião da doutrina.
a opinião doutrinária. Allan Kardec teve todo um trabalho de preparar para a gente todo esse manancial de informações para a gente utilizar. Então, ela diz o seguinte, que a palavra é semente que se deposita no solo das vidas. Olha que maravilha! Isso nos lembra a parábola do semeador, que foi a primeira parábola proferida por nosso Senhor Jesus Cristo. E o semeador saiu a semear. E essa semente caiu em vários solos diferentes, ou seja, os solos do coração de cada um de nós. Então, quando a gente vai fazer a oratória espírita, a gente precisa ter essa preocupação que essa semente ela precisa cair no solo melhor do coração daquela pessoa, para que ela possa usufruir dessa semente, para que ela possa melhorar-se, para que ela possa mudar. E eu, que lancei a semente pela palavra, também vou me beneficiar com isso, desde que eu esteja fazendo isso de conformidade com os ensinamentos espíritas. Então, conforme a sua qualidade, essa palavra, ela ressurge em colheita de frutos que serão portadores da paz. Se ela não for uma palavra bem direcionada, ela pode trazer a desgraça, não é? Então, a sementeira, portanto, ela deve ser realizada de forma consciente, com os olhos postos no futuro. Então, nós precisamos ter muito cuidado, não é, com as nossas palavras, com o que nós dizemos nas nossas palestras, com o conteúdo que nós levamos para as pessoas que vão nos escutar. Então, ela fala também, Joana, que falar é uma ciência e uma arte. Olha que maravilha, não é? Ela coloca a palavra, a palestra, como uma forma de arte espírita, não é? Uma arte que nós aprendemos com Jesus, que é o nosso grande professor, o nosso grande instrutor. Então, ela fala mais que, emitindo palavras positivas, ondas positivas, informações sinceras, isso tudo leva as pessoas a ter por nós uma grande amizade, não é? E todo amor, todo sentimento, ele começa pela amizade, não é? A gente se gosta, a gente se acha parecido, a gente tem gostos iguais, a gente vai nesse diapasão. Então, daqui a pouco isso vira um amor imenso, uma relação amorosa extraordinária, que é o que Jesus quer que a gente faça, que nós nos amemos uns aos outros. E por aí vai, né? E ela diz até que a palavra, ela propele ao trabalho, à ação do bem, ou então a revolta, a indolência ou até a injustiça. Então, a palavra é uma flecha que, disparada, não mais pode ser detida, alçando o alvo, alcançando o alvo. Então, temos que ter muito cuidado com a palavra. Joana de Ângeles. E aí nós vamos vendo mais algumas informações sobre isso. E finalmente, meus irmãos, nós vamos falar da oratória. Desculpem, eu me empolguei com a oratória, né? Na verdade, nós vamos falar da mediunidade. E uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos foi usar bem a mediunidade. Quando ele disse que deveriam dar de graça o que de graça receberam. Quem registrou isso aí foi Mateus, no seu capítulo 10, dos versos de 7 a 9. O reino de Deus está próximo, foi dito por Jesus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Então, a mediunidade, ela precisa ser algo que é doado, não é, por nós para outros irmãos. Jesus era pobre, a grande maioria dos apóstolos era pobre, mas ninguém cobrava pelos serviços que faziam. Então, a grande orientação da doutrina espírita, a grande orientação de nosso Senhor Jesus é não cobrarmos, não fazermos da nossa mediunidade uma profissão. Que nós tenhamos outra profissão. E que a mediunidade, ela seja exercida gratuitamente. Como bem diz aqui, não é? Que a mediunidade é coisa santa e como santa, religiosamente, ela deve ser exercida. E os espíritos também dizem que ela deve ser praticada santamente, ou seja, de forma religiosa. Todo o cuidado que nós devemos ter com a nossa mediunidade. Nós vamos encontrar na codificação o livro dos médiuns. Um livro
especialmente dedicado a todas essas pessoas que trouxeram consigo esse compromisso da mediunidade, porque todos os homens são médiuns. Está dito lá na codificação, na Revista Espírita, por exemplo, quando Kardec diz que todos os homens são médiuns. Está, deixa eu achar aqui para vocês, na Revista Espírita, não é? De 1861, no mês de janeiro. Kardec disse isso na Revista Espírita de janeiro de 1861. Todos os homens são médiuns. Agora, todos, sem exceção, têm um anjo da guarda em que ele ouve. Então, todos nós somos a priori médiuns. Agora, existem aqueles nossos irmãos que vieram com um propósito maior do exercício da mediunidade, que a gente chama de tarefa. Então, a esses médiuns é terminantemente proibido usar a mediunidade como uma profissão, cobrar de qualquer que seja a maneira. Não estamos falando somente de dinheiro, não. Tem pessoas que cobram dos outros o favor que fez de qualquer outra maneira, como alguns políticos fazem, não é? Quando pedem voto para as pessoas. Então, eu te dou, você me dá seu voto, que eu te faço, eu te arranjo um emprego, eu te faço isso, eu faço aquilo. Isso não pode nunca acontecer. Barganhas não podem acontecer no exercício da mediunidade. Daí a necessidade que nós temos de estudar o livro dos médiuns. E sem falar no livro dos médiuns, nós vamos encontrar várias outras citações que são direcionadas para os médiuns e que eu recomendo a vocês, a todos nós, lermos com muito cuidado, com muita atenção, esse capítulo, A Voz do Anjo da Guarda, que está na Revista Espírita de janeiro de 1861, outro artigo chamado Aos Médiuns, que está na Revista Espírita de novembro de 1860, e outro artigo, Os Médiuns, que está na Revista Espírita de maio de 1860. Então vejam a preocupação do nosso codificador com a mediunidade, sempre deixando para todos nós várias e várias, não é, digamos assim, orientações. Sem falar que em o Evangelho segundo o Espiritismo existe aquele capítulo chamado Os Trabalhadores da Última Hora e também o outro capítulo chamado Os Profetas, não é? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, a codificação, sem falar também em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, nós vamos encontrar o nosso codificador preocupadíssimo com essa questão da mediunidade. Então, para nós espíritas, não falta literatura para que nós possamos estudar, nos debruçar, que nós possamos pesquisar tudo aquilo que afeta essa nossa percepção psíquica e essa nossa, digamos assim, aptidão mediúnica, já que a grande maioria de nós somos médiuns de intuição, inspirados, então, não somente ostensivos de uma maneira mais enfática, não é? Como é o caso dos irmãos que conseguem ver e psicografar e conseguem, não é, ouvir espíritos de uma forma muito mais nítida, tem uma antena mediúnica muito mais apurada do que a minha, por exemplo, que não sou médium ostensiva, mas reconheço a minha mediunidade de intuição e a minha mediunidade de inspiração. Então, meus queridos irmãos, a mediunidade também foi uma das grandes diretrizes que Jesus nos deixou, quando ele pediu aos discípulos, quando ele foi orientar os seus discípulos a irem pregar o evangelho, não é? Então, cuidado com a sua mediunidade, use bem, não é, o seu dom, não é, aquilo que Deus lhe concedeu de uma forma muito mais incisiva para que você ajude as pessoas leprosas, endemoniadas, não é? As pessoas que estavam realmente necessitadas, e não era pouca gente não, viu? Muita gente. Hoje, as pessoas vão até as casas espíritas, não é? Ou as igrejas que fazem exorcismo. Mas na época de Jesus, eles precisavam ir até as pessoas. Então Jesus os orientou muito bem. No nosso caso, nós precisamos orientar muito bem os nossos trabalhadores de todos os setores, porque a mediunidade, como ela é uma aptidão inerente à pessoa, então qualquer lugar que eu trabalhar na casa espírita, desde a recepção até outra
atividade lá dentro da casa, eu vou exercer o meu mandato mediúnico, sim. Então eu preciso estar bem qualificada, eu preciso estar bem informada, preparada para poder então usar bem essa mediunidade e não acabar espantando as pessoas ou levando para elas uma falsa imagem do que seja o espiritismo, como muita gente ainda confunde. Tem pessoas que chamam de baixo espiritismo, de alto espiritismo. Não existe baixo espiritismo, nem existe alto espiritismo. Existe espiritismo, não é? Mas como as pessoas confundem espiritismo com umbanda, com candomblé ou com outras denominações religiosas, acabam fazendo esse tipo de conceituação que não tem nada a ver. E como nós estudamos a doutrina, nós temos condição de confabular com essas pessoas, se for o caso, explicar para elas que não existe baixo espiritismo, nem existe alto espiritismo. Existe doutrina espírita ou espiritismo, né? Então, queridos, a Joana também, ela nos pede uma atenção muito interessante, que é como se ela casasse esses três patamares que ela definiu para o trabalhador espírita com os três também patamares que Kardec estabeleceu para o movimento espírita. Kardec estabeleceu o trabalho, solidariedade e tolerância, e a Joana qualificar, humanizar e espiritizar. Se a gente for dar uma olhadinha, uma coisa tem a ver, não é? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, para a gente terminar, eu gostaria de lembrar que nós precisamos, não é, dentro do trabalho da Casa Espírita, nos qualificar para o bom atendimento a todos aqueles que chegam na nossa instituição. No item solidariedade, nós precisamos nos humanizar, conforme também disse Joana, para que nós possamos ter um trabalho harmonioso dentro da Casa Espírita, uma união de vistas dentro da nossa instituição e que isso seja perceptível ao público que vai até a nossa casa. E, finalmente, a tolerância que Kardec estabelece é a nossa espiritualização, a nossa espiritização, de trazermos para a nossa vida, não é, sentimentos nobres com relação aos outros que estão conosco, não somente dentro do nosso lar, mas em qualquer lugar onde nós possamos estar inseridos. Ou seja, nós devemos nos espiritizar constantemente, trazer o espiritismo conosco, todo o ensinamento que ele nos fornece para que nós possamos assim, meus irmãos queridos, levar isso para todas as pessoas com quem nós estamos, não é? Tendo os nossos contatos. Teria mais coisas para nós conversarmos, mas o tempo passa muito rápido, não é? Depois que a gente faz 15 anos, minha Nossa Senhora, o tempo passa muito rápido. E assim nós chegamos ao final e agradecemos a vocês pelas palavras cariciosas, pelos comentários que fizeram. Boa noite, Wilton, boa noite, Aldenora, boa noite, Eliane, Romero, Edielson, todo mundo que eu vi passar aqui, não é? Pelo chat. Eu agradeço a atenção e vamos fazer assim a nossa prece final para que nós possamos assim, não é? Encerrar o nosso trabalho, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, queremos muito agradecer pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de podermos estudar mais um pouco sobre o seu Evangelho, porque esse tempo é muito pouco, Senhor Jesus. Precisaríamos de semanas a fio para conversarmos sobre os seus Evangelhos. Que nós possamos, Senhor Jesus, acatar em nossos corações os seus ensinamentos, as suas lições, Jesus. E que possamos levar para a nossa vida prática, para a nossa vida comum, todas essas belezas que nós adquirimos por meio dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Que Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, Senhor, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz e de amor. Que nós possamos ser cada dia mais pessoas de bem, pessoas melhores, para que a humanidade possa finalmente encontrar o seu repouso, o seu cantinho de paz, que é a Terra, o nosso planeta maravilhoso, que possa se tornar esse mundo regenerador que tanto sonhamos, esse mundo de calma, esse mundo de repouso, esse mundo de paz, Senhor Jesus.
Em sendo assim, querido amigo, agradecidos a Djalma Montenegro de Farias, a Itagiba e a todos os mentores das casas espíritas aqui representadas pelos nossos queridos irmãos que se fizeram presentes na nossa live de hoje, encerramos o nosso trabalho dando graças a Deus e desejando a todos um feliz descanso e que a vida continua e que continue muito bem, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, que Deus abençoe todo mundo, viu? Até!